Sem controle é uma atividade a ser trabalhada tanto com crianças a partir dos 10 anos, como com adolescentes, adultos e idosos. O objetivo desta atividade é estimular o controle dos impulsos e da flexibilidade cognitiva em até 3 níveis de complexidade. Quer aprender a jogá-la? Então vem com a gente! Nível 1A. Separe as cartas do nível 1A e as embaralhe. Apresente a primeira carta e peça ao paciente que a memorize. Em seguida, coloque uma segunda carta sobre ela. O paciente deverá responder sim ou não se a cor da carta anterior corresponde à carta atual. Em seguida, vire uma terceira carta. O paciente deverá responder sim ou não se a cor da carta apresentada corresponde com a cor da carta anterior. Prossiga sempre virando uma nova carta e verificando se a cor da nova carta corresponde à cor da carta anterior. Nível 1B. Adicione à pilha de cartas as cartas do nível 1B e as embaralhe. A partir de agora, elas sempre estarão presentes na atividade. Repita o mesmo processo da rodada anterior, porém agora o paciente deverá responder sim ou não baseado nas formas apresentadas. Nível 1C. Embaralhe novamente as cartas. Repita o mesmo processo das rodadas anteriores, porém agora o paciente deverá responder sim ou não, caso as cores e as formas forem iguais. Nível 1D. Embaralhe novamente as cartas. Repita o mesmo processo das rodadas anteriores, porém agora o paciente deverá responder sim ou não, caso as cores ou as formas forem iguais. Nível 2A. Adicione à pilha de cartas as cartas do nível 2A e as embaralhe. O processo é o mesmo das rodadas anteriores, porém as cartas pretas recém-adicionadas serão as cartas paradigmas. Toda vez que a carta preta aparecer, a resposta, que antes era sim para cores iguais, passa a ser não e vice-versa. Ao aparecer uma nova carta paradigma, cores iguais voltam a ter a resposta sim, e assim intercalam com toda nova aparição de carta paradigma até o fim do baralho de cartas. Nível 2B. Embaralhe novamente as cartas. Repita o mesmo processo da rodada anterior. Porém agora o paciente deverá responder sim ou não, caso as formas forem iguais. A carta paradigma continua trocando a resposta de sim por não e vice-versa, assim como na rodada anterior. Nível 2C. Embaralhe novamente as cartas. Repita o mesmo processo da rodada anterior. Porém agora o paciente deverá responder sim ou não, caso as cores e formas forem iguais. A carta paradigma continua trocando a resposta de sim por não e vice-versa, assim como na rodada anterior. Nível 2D. Embaralhe novamente as cartas. Repita o mesmo processo da rodada anterior. Porém agora o paciente deverá responder sim ou não, caso as cores ou formas forem iguais. A carta paradigma continua trocando a resposta de sim por não e vice-versa, assim como na rodada anterior. Nível 3A. Embaralhe novamente as cartas. Repita o mesmo processo da rodada anterior. Porém agora a carta paradigma troca o critério estabelecido. Comece pedindo ao paciente que responda sim ou não, caso as cores forem iguais. Ao aparecer a carta paradigma, o critério, que antes era cores iguais, agora passa a ser formas iguais. O critério muda toda vez que aparecer a carta paradigma. Nível 3B. Embaralhe novamente as cartas. Repita o mesmo processo da rodada anterior. Porém agora a carta paradigma troca o critério estabelecido. Comece pedindo ao paciente que responda sim ou não, caso as formas forem iguais. Ao aparecer a carta paradigma, o critério, que antes era formas iguais, agora passa a ser cores iguais. O critério muda toda vez que aparece a carta paradigma. Gostaria de conhecer essa e outras atividades da Cognos? Acesse cognosreabilitação.com.br.